Boa noite. Hoje nós estamos aqui no nosso BecaCast, novamente para abordar um assunto muito importante para os nossos estudantes, para toda a nossa comunidade escolar, na verdade, para todas as pessoas do planeta atualmente, né? Que é a questão da saúde mental. E para isso, nós temos o prazer de receber aqui um super especialista na área, o Patrick. Patrick é um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental, TCC. Boa noite, Isso, boa Patrick. noite. Tudo Muito bem? obrigado. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Explica para nós melhor o que seria essa terapia, por favor, Patrick. Tá. Bom, a psicologia, ela tem diversas abordagens, tá? Então, a gente tem a psicanálise, tem fenomenologia, né? E a TCC, ela segue uma linha que é um pouco diferente das outras abordagens por estudar o comportamento humano. Então, como o nome diz, terapia cognitivo-comportamental, ou seja, a gente trabalha a cognição da pessoa, os pensamentos e os comportamentos. É claro que entre esses dois tem as emoções, né? Então, a tríade que a gente costuma Então, entre o trabalhar, pensamento e o comportamento existe a estão as emoção. emoções, certo? Então, é todo um processo, né, de uma ação que a gente tem. Então, às vezes a gente está pensando em algo, né? E de repente a gente já está agindo. Então passa por todo esse circuito, vamos dizer, então, vamos dizer assim, de pensamento, a emoção e comportamento. Então, a TCC, ela é uma abordagem que é derivada da psicologia comportamental e psicologia cognitiva, né, que se transformou em terapia cognitivo-comportamental. Então, o foco, sim, são os pensamentos e as ações. Tá? Basicamente é isso. Ela é considerada uma abordagem científica, tá? Por causa desse que a gente consegue comprovar, a gente consegue mensurar, tá? Através de escalas, inventários, né? Questionários, técnicas, a gente consegue avaliar as pessoas, tá? De forma empírica, né? E não Ok. apenas subjetiva. E além de tudo isso, ele é o pai da nossa maravilhosa Liz. Se apresenta, amor. Oi, gente, eu sou a Liz Herbst Chaad, eu tenho 9 anos, eu sou do quarto ano A e eu tô aqui desde 7 meses. 7 meses de Bastante idade, tempo. bastante tempo. E para dar um brilho todo especial nesse nosso papo, a professora Evelyn, que foi a responsável pelo projeto no período da manhã, certo? Certo, Se certíssimo. apresenta novamente. Eu sou a Proevelyn, leciono para os quartos e quintos anos a matéria de língua portuguesa, metodologias de projeto, arte e socioemocional. Bom, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né, do, Podemos. do projeto, né? Eu Sim. acho que eu vou fazer um gancho aí de como começou, tá, Mi? Tá. Porque quando veio essa proposta de. A gente sempre teve na grade curricular a aula de projetos, né? E aí, pensando com as coordenadoras, o que fazer, né, numa aula de projetos, visando. Qual que era o nosso objetivo maior nas aulas de metodologia de projetos? Era focar na parte escrita mesmo, né? De texto, de escrita e leitura. A gente queria enfatizar essa questão de gêneros textuais, produção de texto, né? Mas como fazer, né, com um tema que seja legal, que seja atual, né? Então, pensando aí com as crianças também, vendo toda a vivência deles, né? O dia a dia deles dentro do colégio, né? A gente pensou nesse tema saúde mental, né? Porque a gente vem aí de um processo, né, de muitas crianças atualmente se mutilando, né? Isso a gente já tá chegando dentro da escola, né? Crianças muito apáticas, né? Conflitos que eles não sabem resolver, né? Sem a nossa intermediação. Então a gente precisa, né? Pensamos nisso, né? E aí o projeto foi tomando um corpo tão gostoso, né? Foi tomando uma proporção muito legal, né? Sempre com a participação deles. Então a gente começou com roda de conversa, né, Liz? Sim, Fala aí um pouquinho como Você lembra do começou. comecinho, Liz? Você lembra então, do primeiro dia que a Pro Evelyn chegou e falou assim: vamos conversar sobre tal assunto? sim, a gente fez uma roda de conversa falando sobre como foi nossas férias de janeiro.
Aí, nos outros dias, foi muito legal, porque a gente fez várias atividades divertidas que falam sobre saúde mental. Práticas, né? É, Então a gente tava ali entre, né, a questão de texto e a prática, porque eu acho que eles se engajam bastante quando eles vão mão na massa, né? Sim. Então a gente fez toda uma construção aí do que é saúde mental para eles. Eles foram pesquisar o que é saúde mental, né? Escreveram no caderno, né? Aí a gente ia para roda de conversa de novo. Teve um assunto um dia que bem legal que a gente colocou lá, o que o colégio já faz para ter essa saúde mental, o que o colégio não faz ainda que precisamos, né, falar e comentar com as coordenadoras, né? Então eles ficaram todos empolgados. E então, primeiro momento, eles falam, porque as nossas aulas são sempre assim. Primeiro a gente é chuva de ideias, brainstorm, Legal. né? E depois a gente vai sistematizando isso para não esquecer, porque as ideias às vezes elas acabam, né, sendo esquecidas. Então a gente vai sistematizando tudo aquilo que foi. Então foi Tá. bem, eles trouxeram tantas coisas E legais. nesse momento, eles tinham essa consciência já desse trabalho que o Beca já realiza há tanto tempo sobre a saúde mental, as Então, emoções. Eles trouxeram coisas que realmente se relacionavam com Eles essa temática? Eles falaram, você vai me ajudando, Thalís, mas Tá. eles falaram da questão dos jogos na hora do lanche, né? Que agora, né? Agora, de uns tempos pra cá, foi inserido isso, a corda, né? As brincadeiras, as aulas, até os espaços, eles falaram dos espaços diferentes. Eles falaram do viveiro lá no Becalândia, né? Falaram da questão dos peixes. Então, assim, o ambiente com bastante árvore, Influencia com muito, né? animais, né? Eles falaram também de aulas diferenciadas, né? Que a gente não fica só dentro da sala de aula. Foram falando que mais, né, sim, Liz? Um monte de coisa foi surgindo, né? foi. E até todo o acolhimento, né, que nós temos com os estudantes na hora da entrada, na hora do lanche, na hora da saída, em sala de aula, é um colégio muito acolhedor, né? Eles E que falaram. escuta os Eles estudantes. falaram isso, né? Eles falaram que eles conseguem ter, eles conseguem ser ouvidos. Eles falam e Sim, eles têm voz, né? eles têm Então, voz. eles falam que não é uma, né, não é uma questão, né, unilateral. Eles veem isso como um positivo, como faz Sim. parte da saúde mental. Eles falaram também da meditação, né? Em alguns casos, com meditação. E aí depois foi para a parte o que o colégio não faz, né? E aí eles foram falando várias coisas, né? Foram Só que dando daí ideias. eles vão pensando em coisas tão grandiosas. Eu falei, calma, a gente vai devagar, gente, né? Mas é gostoso porque assim parte tudo deles, né? Da vivência deles. Então, e aí foi indo. Então cada aula a gente fazia uma coisa. Então eu trouxe atividade com bexiga, né? Que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Falando do pensamento mesmo, né? Né? Qual o pensar e o não pensar, quais são as consequências disso, né? Então, o processo tem tomado uma proporção, esse projeto tem tomado uma proporção muito boa, porque agora eles estão. A gente está colhendo frutos já, né, Mil? Nós estamos em junho e vendo esse projeto começar em fevereiro, né? Eu até estava conversando com a coordenadora Patrícia, a gente vê que até os conflitos a gente não tem mais intermediado porque eles conseguem ter essa consciência. Isso é assim, ó, né, pensando, né, fazendo essa reflexão, a gente não tem mais lógico, existe alguns casos que ainda requerem nossa atenção, Sim. nosso olhar, mas eles estão tendo essa consciência, essa maturidade para perceber o que está acontecendo e eles mesmos resolverem. Por exemplo, Pimbolim lá, né, no Pimbolim, o Sim, jogo do air air hockey. hockey, que eu não sei falar, né? E às vezes tem alguns conflitos ali, que um desligou a tomada, né? E assim, quando a gente vai para que a gente percebe que tá acontecendo alguma coisa, já está resolvido, já pedi desculpa, já foi, tem certeza que tá resolvido, preciso fazer alguma Eles coisa estão aprendendo caminhos, né? a Como lidar. resolver Porque a saúde algumas mental nada mais é situações. do que você. Porque eu falei para eles esses dias, a vida não é sempre flores, né? Porque se for tudo bem, não existe emoção, né? Então, a vida vai ter alguns percalços, vai ter alguns problemas no meio do caminho. O que é a saúde mental? O que é? É você saber lidar com esses problemas de uma forma saudável, né? Porque os problemas, eles vão aparecer, mas como que eu vou lidar com esse problema, né? Com essa situação, né? Então, é saber resolver problemas de uma maneira mais tranquila, né? Mais serena. Então, isso tem acontecido, isso é bárbaro, né? E aí a gente trouxe o Patrick, né? Que bom. A gente pensando no que mais, porque assim,
as aulas elas têm que ser diferenciadas, elas Sim. têm que ter uma demanda diferenciada, principalmente aulas de socioemocional que envolvem, né, projetos, né? Então, a gente fez a dinâmica da bexiga, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Trouxemos, né, o psicólogo, e isso foi maravilhoso, porque eles tiveram uma lição de casa. É. Eles tiveram uma lição de casa, né, Liz? Conta aí qual foi a lição. Sim, a lição foi a gente fazer 3 perguntas ou dar 3 dicas Sobre sobre saúde mental. Em casa? Isso. Tá, então eles tinham, claro, uma lição de casa foi feita em casa, mas assim, essas perguntas eles tinham que fazer para as pessoas da família. Da família. Tá. Você lembra a pergunta que você fez? Eu fiz. Uma delas foi qual é a diferença entre ansiedade e medo? Ela fez 3 perguntas. E É. foram as Sim. 3 Essa perguntas primeira coerentes. já, nossa senhora. É. E sorte que seu pai é um psicólogo, né? Olha, você deu muita sorte, Liz. E assim, foi muito bacana. O Patrick Foi. pode contar com mais Sim. propriedade. Porque como explicar para uma criança do 4º ano a diferença entre a ansiedade e o medo? Parece óbvio, mas tem uma nuance aí Tem. Grande. muito, né? Sim, é. Então, o que que acontece? Eu queria só depois comentar o que a Evelyn Ah, trouxe. pode comentar cada Pode ser ponto, agora? porque ela já foi muito rica essa primeira fala dela, né? Foi, Ela foi. trouxe várias coisas interessantes. Então agora a gente pode abordar cada etapa aí, que vai ser um prazer te ouvir o especialista Muito agora, né? obrigado. Então, assim, sobre o que, antes de falar da pergunta da Liz, eu acho que o que a Evelyn trouxe aí e o que está acontecendo lá é muito saudável e é necessário, tá? Por quê? Essas interações que entre eles que acontece ali de resolução de problemas, né, de participação de uma resolução de problema, isso é fundamental para a vida adulta, né? Hoje em dia, com essa questão de violência, questão de insegurança, né? Isso nas ruas, isso no celular, né? A gente não sabe. Às vezes a criança está ali, o adolescente está falando com quem, a gente não tem uma ideia. Então é insegurança. Então transformaram uma geração de pais super protetores, né? E existe um estudo de um psicólogo que eu não sei se ele é norte-americano ou canadense, Peter Gray, que ele entendeu o quê? Que existe muita ansiedade e depressão nas crianças por falta dessa interação com outros grupos, outras crianças, vamos dizer, na solução de problemas, né? Não saber como resolver Isso, problemas porque pequenos. porque Até. geralmente é conduzida, a criança é conduzida, o pai conduz, a mãe conduz, então às vezes até uma brincadeira é conduzida pelo adulto. Verdade. Então ele fez esse levantamento super importante, né, de que acho que ele está norte-americano, que ele fala muito dos Estados Unidos, que lá existe também essa tendência, né, de super proteger. Então deixar com que eles se frustrem, com que eles se entendam, né, respeitem qual é a vez de falar, quem está falando mais, agora não, deixa eu falar por último ou no meio aqui, né? E como solucionar um problema. Isso faz parte de um crescimento, tá? Se frustrar, entender que tem outras pessoas que pensam diferente. Então, tudo isso é enriquecedor. Então, essa experiência que a Evelyn trouxe, eu até gostei que eu falei, poxa, eu lembrei disso, né? Eu falei, tem esse estudo e é muito válido, tá? Para você ter ideia, esse psicólogo ele até fala que tem pais de adolescentes ou de adultos já com mais de 18 anos que vão na entrevista de emprego, né? Por quê? Porque eles querem estar ali. O que meu filho tem que falar? O que vai perguntar? Isso é um erro. Isso é um erro. Há 40 anos atrás, mais 50 anos atrás, as crianças andavam sozinhas na rua, né? Elas podiam ir no mercado comprar um chocolate, pegar sei lá, um pirulito, e ninguém chamava a polícia. Ninguém denunciava. Hoje tem toda essa pressão, né? Então ele traz essa reflexão
que ele faz parte até de uma associação que chama Let It Grow, né? Deixe Crescer, que é muito focada nesse aspecto de deixar as crianças se virarem, resolvam. Então, ele sugere o quê? Que nas brincadeiras ou nos problemas que surgirem, é claro, você não vai negligenciar, como a Evelyn disse, Sim. né? Você vê que é uma situação de risco, um perigo, você vai interferir como adulto, né? É sua obrigação. Porém, quando é um grupo e eles estão interagindo, deixa eles resolverem, deixa fluir, tá? Você só vai interferir se houver, claro, desrespeito, violência, né? Ou uma situação de risco. Então, eu queria apontar isso que eu achei muito bacana. E fazê-los refletir sobre aquela ação também, né? Então, o que que a gente faz Exato. agora, né? Então, teve um conflito lá de dois amiguinhos, né? A gente não vai falar, olha, vai acontecer, você vai para coordenação e você vai fazer isso. Não. O que você faria se fosse seu amigo? Isso. O que você acha que você Trazer merece para agora, reflexão. né? O que a gente pode fazer agora diante disso? Só pedir desculpa? O que mais que a gente pode fazer? Uma carta para o seu amigo? Tem uns que dão essas... Eles vão pensar, não é imposto nem a parte, né, de correção. A gente, lógico, vai fazer os dois pensar, porque sempre tem os dois lados, né? Ah, mas ele começou, mas aí eu fiz isso. Então, mas os dois estão errados. E aí vamos pensar juntos? O que você pode fazer, né, para reparar essa situação? Já está feito. É. Já tá feito. Agora não é pensar, tá, que foi feito. Agora vamos lá, daqui pra frente, o que a gente vai fazer? Como que você vai reparar isso que você fez pro seu amigo não ficar chateado? E como o outro vai reparar? Então, assim, fazê-los refletir sobre aquela ação, né? E sobre as consequências e sobre como resolver aquela situação. Que daí entra na questão da saúde mental, né? Então, a gente percebe, né, claramente dentro da escola, né? Eu acredito que isso se expande para dentro da casa, né? Dentro dos lares também, né? Porque eles estão mais maduros para resolver esses tipos de situações, né? Então, eles já sabem. Quando a gente chama eles, é engraçado. Eles já sabem. Parece que eles já vão pensando no que eu vou falar para mim mesmo, o que eu vou Sim. fazer, porque eu fiz isso. Então, é uma situação de diária, né? Porque assim, a gente tá ali o tempo todo, na hora do lanche, na hora da entrada, da saída, olhando, observando, porque são crianças, eles, né, estão ali com todo vapor, né? Quarto e quinto ano, principalmente, porque aí entra a questão hormonal, né? Sim. Sim. Entra a questão hormonal também, né? A questão do autoconhecimento, então a gente precisa estar atenta, né, aos sinais, né? Então, quando eu falo também, quando eu falei no início, que crianças estão ficando apáticas, né? E isso é um sinal de alerta também, né? Então, por isso que a gente achou super pertinente essa questão da saúde mental, para envolvê-los mais dentro da escola e resolver esses conflitos, né? A gente pensando no nosso dia a dia e também por conta da demanda de alunos e de crianças e adolescentes, não falo só alunos, mas né, crianças e adolescentes que estão aí, né, passando por um processo difícil, né, aquela criança que fica trancada, isolada dentro do quarto. Eu acho que a tecnologia, ela ajuda, e isso veio muito, depois o Patrick pode até falar, na nossa roda de conversa com a visita do Patrick, teve muita questão do celular, né? E a questão negativa mesmo. E eles têm consciência disso, tá? Quarto ano, eles têm consciência disso. Eles trouxeram relatos familiares, né? Viu, Pro? Eu tô ali fazendo a minha lição, tô fazendo assim, eu peço pro meu pai, mas meu pai tá no celular, ele não me dá atenção. Né, assim, e com muita espontaneidade, né? Sim, Então, sim. né? Então eles têm. E o celular, nessa questão do excesso de telas, o Patrick falou também. Eles trouxeram perguntas: quanto tempo é o ideal, né? De Sim. tempo de tela, né? Foram muitas perguntas tão Tempo, boas, né, Patrick? foi Que, muito bom. foram perguntas maravilhosas, mas foram perguntas baseadas no dia a dia deles, Tá. né? Voltando só um pouquinho. Como que chegou nessa etapa da presença do Patrick? O que você conversou com os estudantes para prepará-los para esse momento? Como que foi isso? Aí a gente surgiu a ideia deles. Porque eles Foi já vocês tinham que... um repertório em relação à saúde mental, certo? Porque Isso, a eles gente já já tinha estavam feito fazendo, pesquisas, eles né? estavam investigando o tema desde fevereiro, Jogos, a gente teve certo? jogos, né? Jogamos, Sim. nós fizemos alguns jogos. E aí, assim, eu queria, e na verdade isso estava me incomodando primeiro. E aí eu joguei para eles. Porque estava muito assim, só na roda de conversa, né? Que vai no papel, algumas atitudes práticas, né? A gente fez, mas eu queria algo a mais ali. Tava faltando alguma coisa
que não fosse eu. Eu queria que alguém de fora falasse, né, com mais propriedade, porque eu tô ali com eles todo dia, né? Então eu queria outra pessoa, né? A princípio a gente tinha pensado, porque a gente passou um vídeo para eles de um vlogueiro que chama Gemide, e ele traz muito essa questão de saúde mental. Coloquei para eles assistirem. O colégio até entrou em contato, mas acho que não deu muito certo. Porque daí tem mais ou menos a mesma faixa etária, é um vlogueiro, meio Quem sabe famosinho. agora, né, depois desse Ai, podcast, Gemide, por podemos favor, enviar o Colégio link Beca. para ele. Olha que oportunidade de participar, né? E aí não deu certo. E aí eu falei que, né, com a Andréia que intermediava muito isso, a coordenação. Eu queria outra pessoa falando, né? Daí veio, ai, mas olha, o pai da Liz é psicólogo, né? E aí teve a mãe também do Arthur à tarde, a Sim, Patrícia. nós gravamos com ela na que semana passada, foi E incrível na verdade também. foi com ela o meu primeiro contato também, né? Legal. Porque ela me deu a sugestão desse vlogueiro, né? Porque foi ela que me falou: olha, Evelyn, assiste esse menino, que ele é bárbaro, ele fala muitas coisas pertinentes que vocês estão falando. Aí eu coloquei. Tá. E aí veio, e aí eu. Podemos colocar aqui nas mensagens para vocês também a indicação para quem quiser É assistir. isso, é muito bom. E Certo. fala a linguagem deles. E aí, partindo daí, eu conversei. Falei, ai, Paty, tem como você, né, vir? Quer dizer, pensamos nela e no. Eu acho que são os dois, né? Os psicólogos. Deu certo, um de manhã e um à tarde. E aí a gente convidou o Patrick para vir no colégio, né, Patrick? Isso, Viu? E foi uma das melhores coisas que a gente fez. E eles pedem mais. Eles Que pedem legal. mais. Eu acho legal, eu gostei muito, Fiquei até surpreso, tá? Porque é assim, eu não trabalho com crianças, né? Eu não atendo crianças, Ah, então... você não atende crianças. Não, mas eu atendo os Ah. pais. Aham. Então, mas assim, eu tenho bastante experiência, né? De ter feito estágios, né? Na época da faculdade com crianças. E assim, quando eu vi na sala, né? Aquela euforia, vamos dizer assim, deles, porque eles estavam ávidos por querer saber, né? As perguntas, e não deu tempo, né, Evelyn? Não. Fizemos só uma rodada. Uma rodada. Seriam os 3, né? Teria que ser 3. Não deu tempo, foi só uma, mas foi muito bom, porque todo mundo pôde falar. E eu fiquei surpreso, porque eu não sabia, eu não imaginava, né? E em uma rodada que ele tá falando, foram 2 horas, tá? 2 horas foi. Nossa. Né? Eu não imaginava que ia vir tanta coisa importante, de qualidade, né? Eu acho que, sim, a conversa com os pais ajuda, mas teve momentos ali que a pergunta era genuína mesmo, né? Não é assim, meu pai pediu para eu falar isso. Não, né? Partiu deles. Muitos deles ali perguntando, não, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Então, eu achei uma experiência muito boa, foi ótimo ter participado, né, como profissional e como pai da Liz também, e eu fiquei muito agradecido depois, né, até falei para a Andréia que se precisar eu falo com outras turmas também, não tem problema, tá? Eles Porque eu adoro falar de saúde mental, então. eles trouxeram assim, quanto tempo que eu tenho que dormir? Algumas perguntas a gente lembra porque foi tão rico, né? Mas, por exemplo, quanto tempo a gente precisa dormir, né? Criança precisa de tempo de sono, de qualidade, né? O adulto, a questão das telas. E aí foi quando surgiu E dos como é pais. importante, né? Porque assim, com certeza, todos eles já escutam isso em casa, né? Os pais, eles se preocupam com a quantidade de horas que o filho dorme, a questão da tela. Nós sabemos, né, que essa é uma preocupação de todos os pais. Mas é importante, sim, consultar um especialista e Sim. ter outras visões ali sobre o tema, né? E teve uma pergunta que essa me marcou, né? Que foi assim, qual é o sinal que, assim, que eu tenho que diferenciar de ansiedade para um tratamento, não é isso? Como que eu consigo diferenciar que eu Quando preciso... eu tenho que pedir ajuda. Quando tem que Exato, pedir foi ajuda. mais ou menos isso, E né? aí, como que você respondeu isso? Já Então, aproveita para passar essa dica para quem está assistindo, né? Quando Sim. procurar ajuda? olha, o primeiro sintoma que a criança deve perceber, e os pais também, é mudança no comportamento, tá? Então, quem são os pais sabem como é que é o seu filho, todo mundo tem uma ideia, né? Os professores também, porque tem a Sim. convivência diária, tá? Mas mudou o comportamento, então uma criança que é alegre fica mais triste,
Uma criança que é expansiva se retrai, tá? Uma criança que é muito faladora, começa a falar pouco, começa a se esconder. Então ali é um sinal de que precisa pedir ajuda. E assim, que ajuda? Bom, pode ser por um amiguinho, pode ser por uma amiguinha, ou então pode ser para a professora, tá? Pode ser para os pais, né? Enfim, alguém que você confie que Para a avó, para o pode ser, é avô, para uma exato, né? tia. Mas geralmente assim o ponto que precisa de uma ajuda para os adultos avaliarem, olha, precisamos encaminhar para um psicólogo ou não, tem que ser na rede de apoio que a gente fala, né? Ou seja, pode ser amigo, pode ser um irmão, pode ser o pai, pode ser a professora, porque aí sim essa mudança denuncia muita coisa, tá? Algo não vai bem, tá? Ninguém muda de humor e depois volta a ser o que era, principalmente criança, né? Sem ter um motivo que afetou ela, né? Ela tem que estar afetada de alguma forma, tá? Então, geralmente é isso, observar o comportamento, né? E se tá muito para baixo, né? Se tá triste, se tá muito irritado, essas são as principais mudanças que a gente observa e que aí sim deve-se avaliar a consulta com o psicólogo, né? Sim. Nós trabalhamos muito com os nossos estudantes a questão das emoções, né, Evelyn, o tempo todo. E eles sabem que é normal É, sentir raiva, é sim. normal sentir medo. Até a Paty falou sobre isso na semana passada, que o medo, ele tem sim uma função de nos proteger também, desde que na medida certa. É, Mas é muito sutil esse limite, né? Do isso. medo que é saudável e do medo que já começa a ficar além, né? E já passa a te prejudicar. Então Sim. é muito importante, né? Eles É, saberem que as emoções existem, que todos nós sentimos todas em algum momento, é. mas que o exagero só naquela emoção Isso. pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada, certo? Exato. A dificuldade para lidar com aquela emoção, né? Começar a se sentir confuso, né? A criança normalmente ainda entende o que são as emoções, né? Mas ainda pode ficar confusa, né? Será que é isso mesmo que eu estou sentindo? Então ali é o momento, né? Será que é ansiedade ou será que é E medo? quando você fala da ansiedade e medo, é o mesmo circuito, tá? Uhum. Porque assim, se a gente a pensar nos nossos antepassados, nos primatas ancestrais, né? Lá atrás eles já tinham ansiedade, tá? Mas o que causou ansiedade? Foi a vivência deles, tá? Então começava a chover, eles não sabiam se iam morrer afogados, né? Uhum. Ou então ia comer alguma coisa, uma planta, será que era venenosa ou não? Ele via a pessoa morrer. Então a ansiedade começa a surgir a partir desse momento, tá? Do cérebro primitivo, que é o quê? É uma suposição de que algo vai dar ruim, de que alguma tragédia, alguma coisa não vai dar certo. Então a ansiedade, mesmo ela sendo boa, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Tem aquela ansiedade antecipatória, que é o quê? Poxa, será que eu vou me dar bem? Será que não? Ou então, sei lá, pro pessoal mais que já está aí namorando, né? Os adolescentes, poxa, será que vai me aceitar? O que que eu falo? E essa ansiedade, mesmo não sendo prejudicial, é ansiedade, porque você está desenhando cenários. E o Você está medo? imaginando o futuro, né? Exato, Então, a é. ansiedade está muito relacionada ao futuro, Isso, perfeito, né? E a tristeza, né? Se a ao gente falar de passado. depressão, ao passado. Sabe que uma vez eu ouvi, não sei agora quem foi que disse, que quem sofre muito com ansiedade tem um excesso de futuro. E Isso quem mesmo. sofre muito com depressão É tem um excesso de excesso de passado. passado. E É faz isso aí, sentido, né? faz total, né? Então, quando a gente tem o medo, como a outra profissional falou, como é que é o nome dela? Patrícia. Patrícia, né, minha xará. O medo, ele nos preservou, tá? O medo real é o quê? Eu vou atravessar aqui a rua e fora da faixa e um carro buzina. O que que o medo vai fazer? Haja, Uhum, corre ou para, tá? uhum. Então o medo ele serve para isso, para sobrevivência, tá? Ela falou corretíssimo, E o susto, né? né? Quando você toma um susto, Exato. o seu coração dispara É,
o seu sangue circula mais e aí você está preparado de repente para Para correr. fuga. Aí pensando lá nos primeiros homens, né? Ele Isso, tomava um isso. susto porque parecia um Exato. bicho enorme, então ele tinha que Exato. correr, É. né? Então, o medo, ele foi necessário e é necessário para a sobrevivência. Porém, né, a gente tem que dosar, a gente Você tem ficar que... nesse estado o tempo todo, né? O Exato. coração acelerando, aquela adrenalina, Isso. também não pode ser Não dá. saudável. Então, a gente tem que ponderar. É o que a TCC faz, né? A TCC, Entre o ela pensamento e o comportamento questiona. tem as emoções. Mas aí tem como você então refletir Isso. e racionalizar Racionalizar, sobre questionar, poxa, será que é racional? É justo isso que eu estou sentindo? Ou é só uma imaginação? É uma suposição que eu estou tendo que algo não vai dar certo, tá? Mas o fluxo de pensamentos, acho que até a Evelyn perguntou isso no dia, né? Como evitar, não sei se foi a Evelyn, acho que foi, você estava sentada, né? Tava sentada. O fluxo de pensamento, se você não cuidar dele, ele vai aumentando. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma característica que foi projetado para achar soluções. Então, se você deixa um pensamento ansioso tomar conta e começa a perguntar, o que que eu faço? E se acontecer isso? E se? Né? Aquela distorção, e se? Ele vai te dando respostas. Porém, baseado na sua vivência, né? E de como que você enfrentou anteriormente os problemas. Então, dependendo da sua memória emocional ali, você vai ficando cada vez mais tenso, mais nervoso, irritado. Por quê? Você começa a desenhar cenários que são terríveis, né? Então, a ansiedade tem essa característica e o medo é necessário, tá? Para a gente sobreviver. Então, apesar de estarem no mesmo circuito, né, eles têm ali uma diferenciação muito, muito clara. E a raiva? A raiva Ah, pode provocar fortes acontecimentos, de sim. repente, né? Na hora do recreio, E na sala surgiu, de aula. surgiu essa pergunta, né? E o Patrick falando, eu lembrei lá no dia da vivência, eles perguntaram, né? A questão de assim, eles brigam. E às vezes, por exemplo, isso acontece mais com as meninas. A minha amiga fez um outro ciclo de amizade, tá com uma amiga que tá fazendo amizade com outra menina, e naquele momento ela não quis brincar com você, né, comigo, e foi brincar com outra menina. A criança já fica ali pensando, ela brigou comigo, ela não quer mais ser minha amiga, né? Aí ele não quer mais brincar comigo. E assim, é o pensamento dele a mil ali, né, criando coisas. E aí a gente vai para resolver uma situação que nem aconteceu. E surgiu isso lá no dia, né? Então, assim, essa questão da ansiedade. Eles já estão pensando no que vai acontecer antes, né, de acontecer. E, na verdade, ela só brincou aquele dia no recreio, né, com aquela menina. Naquele dia, ela fez uma atividade em grupo, ela quis escolher outro grupo. E está né? tudo bem. E está tudo bem, mas isso é difícil para Eu algumas sei. pessoas Eu sei que entenderem. Que é normal, né? E aí eles vão criando. Só que assim, quando chega para nós, já chega num estágio muito grande, né? E aí até o Patrick falou, não deixa chegar nisso. Aconteceu, é na hora que tem que falar com a professora, né? Sim. Com quem estiver ali perto. Porque quando chega nesse ponto que o professor precisa, na hora do lanche, por exemplo, acolher aquele estudante para colocá-lo num grupo de alunos para que ele não fique sozinho, já está num ponto que imagino que essa criança já Já sofreu sofreu muito. até chegar naquele momento que ela falou, não, eu prefiro ficar sozinha hoje. E sofreu com os né? pensamentos dele. Já sofreu muito. Então, assim, isso é até uma dúvida que eu tenho. Qual é o momento que o profissional, o professor, a coordenação, o pai, a mãe, qual é o momento? Porque antes você estava falando sobre a questão de deixar as crianças e os adolescentes resolverem os próprios problemas, Sim, né? Se resolverem na vida. Qual é o momento certo de fazer essa interferência na vida da criança e do adolescente? Será que não existe ali um tempo saudável para que ele compreenda que ele precisa também tomar uma atitude, Sim. levantar, conversar com um amigo? Olha, eu posso sentar aqui com você Isso. hoje? Por que hoje você não está comigo? Ou imediatamente a gente já precisa se mobilizar para acolher? Sabe? Porque nós estamos passando cada vez mais por esse tipo de situação. Crianças e adolescentes que não conseguem Ter formar um diálogo, grupo, diálogo.
conviver, até para formar um grupo de trabalho em sala de aula, eu entendo que nós precisamos encaminhá-los Sim. nessa trajetória, mas até que ponto É. eu tenho que resolver tudo para ele? Como que ele vai aprender? Exato, né? Eu tenho essa dúvida. Então, existe uma questão, né, que a gente pode pensar sobre as contingências, vamos dizer, da Uhum. criança, tá? Cada criança tem um tipo, né? Contingência é o quê? O que que ela faz e o que que ela recebe, né? Certo. Como que ela lida com isso? Então, o ponto principal é o conhecimento. Você conhecendo como que sua criança funciona, como que o aluno funciona, tá? Em determinado contexto, você vai ter que ter uma sensibilidade de, olha, eu interfiro agora ou não, deixa ele. Porque às vezes, vamos supor, uma criança, a gente estava falando de raiva, uma criança muito irritada, olha, você não quer ir lá resolver? Só que de repente essa criança pode ir lá dar um tapa. Sim, ela precisa de ajuda Você imediatamente. entende? Tá na Então, hora. depende Sim. muito de cada um, tá? Sim. Como que ele vai agir. Isso quem conhece mais são os pais, né? Mas a professora que tem esse olhar para todos os alunos também. Sim. Então, o momento de intervir, né, é esse momento em que você está minimizando os prejuízos, vamos dizer assim, Sim. tá? Enquanto não houver prejuízo, tem que deixar, né? Você tem que dar autonomia. Vá lá e resolva, tá? Então, que nem esse exemplo que você deu, que aconteceu lá no dia, né? Olha, brigou com um amiguinho, vamos lá falar com ele, vamos conversar. Às vezes a criança se retrai, não quero, vamos respeitar. Ainda é uma decisão dela, Sim. entende? Não, peraí, Mas você não tem que... obrigá-la a ir até lá. Isso, não, Aquele você tem negócio que que ir. acontecia antigamente, né? Vai lá e dá um beijo e um abraço e fala que ama muito a sua irmã. Eu tinha Péssimo, acabado né? de bater na minha irmã. Não dá. Então, respeita esse Aham. tempo, mas deixa ver como que ela lida com isso. Se ela perceber que tem um sofrimento, a criança gosta porque é um amiguinho, mas não consegue ir lá falar. Aí vamos ajudar. Aí é o momento de Vamos ajudar. ajudar. De repente, alguma estratégia pode ser usada nesse momento em que as crianças nem percebam que você está tentando, né? Isso, Uni-las de alguma forma. isso, é. Estrategicamente formar É, um grupo, né? Ou é, colocá-los para jogar um jogo de tabuleiro, de perfeito. repente. É tentar Porque normalizar, né? eles acabam sendo muito expostos também, né? Sim, Dependendo da situação que um adulto tem que ir lá e falar, olha, você vai isso, fazer com ele sim, exato. né? Tem que ter toda uma sensibilidade para Tem, isso. tem. E até os pais também, né? Sabe que Sim. esses dias eu presenciei uma situação no meu condomínio. A criança tinha acabado de chegar no parque, ela tinha acabado de chegar Uhum, com a mãe. uhum. Não deu tempo nem da criança olhar as outras crianças do parque. A mãe já foi na frente e falou: Pessoal, olha só, a gente mudou aqui no prédio, vem cá conhecer. Tá vendo? Poxa, se eu fosse a outra criança, eu já ia falar assim, senhora, sabe, assim, acaba intimidando Sim, também, sim, né, as outras crianças. Então tem que tomar muito sim. cuidado, Sim, porque né? aí nesse caso ela está conduzindo tudo, Tudo, né? E está tirando essa dinâmica sim, né, o psicólogo Peter Gray propôs, né? Que é o quê? Deixa a interação acontecer, deixa elas let it grow, né? Deixa as crianças sim, fazerem o que elas acham que é devido. Então, essa intervenção, essa atuação do adulto, né? Ela mina um pouco a questão da autonomia, sim. né? E E gera a gente uma, fala tanto em desenvolver não a é? autonomia, o quanto isso é Então, importante, e aí, né? E essa super é, proteção acaba exato, impedindo porque esse processo. cresce um adolescente, um adulto inseguro, com medo, né? Triste porque não tem confiança em si mesmo, precisa de alguém, tá? Hoje a gente tem estudos, tem uma norma nova aí para as empresas, né? De regulamentação de excessos, de cobranças e tal, né? E que houve vários estudos e um deles é o quê? Que eles perceberam que muitas pessoas, principalmente os mais novos, né, que entram na empresa, eles não têm autonomia para resolver um problema. Você é minha chefe, por exemplo, eu falo, como é que eu resolvo isso aqui? Então, assim, não existe aquele desafio, aquele mínimo risco que a pessoa tem que correr
para entender, olha, até aqui eu consigo, olha, uma vitória, consegui. Não, como que eu faço isso? Como é que o senhor quer que eu faça, entende? Então, fica até difícil de uma relação trabalhista, né, dela ter um sucesso ali, uma tranquilidade para agir, né? Então, você vê que aí eu estou falando já avançado, ali lá na frente, mas começa de agora, Claro, claro. né? Então, para os pais que estão ouvindo, tudo que eu estou falando aqui, não, isso tá, não acontece, mas não vai evoluir? Seu filho não vai crescer? Sim. Sua filha não vai Vai. crescer? E sabe Tem que que pensar. nem precisa esperar muito. É, Imagina que uma criança agora está no Fundo 1, daqui a pouco ela estará no ensino médio e nós trabalhamos com uma educação muito dinâmica e muito inovadora é, no colégio, né? Nós trabalhamos o tempo todo com as metodologias ativas e os projetos e as competências gerais da BNCC, desde o Fundo 1, na verdade. Na verdade, desde o infantil, né? Nós temos projetos desde o infantil pensando nessa questão, como trabalhar o conteúdo, ciência, geografia, matemática, alinhado ao desenvolvimento de habilidades e competências. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque são as habilidades e as competências que vão ajudá-los vida. lá na frente. isso. Não só na vida profissional, É. que vão ajudar os nossos estudantes do Fundo 1 estarem melhor preparados para o Fundo 2, que vão ajudar o Fundo 2 conseguirem enfrentar o nosso ensino médio, que é um desafio gigantesco, Cobrança de todos com os mais lados. tranquilidade. Então, claro que lá na frente é muito importante, mas a curto prazo também é muito importante. Sim, muito. Né? Um projeto como esse das meninas do 4º ano. Olha só, no 4º ano, eles já tiveram. Vamos fazer uma listinha aqui breve. Primeiro, eles tiveram que investigar. Porque ela não chegou com uma aula tradicional falando, saúde mental é blá, 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 blá. Eles tiveram que correr atrás do Foi. conhecimento, Sim. não é verdade? Sim. Então, eles fizeram uma investigação gigantesca para compreender o que é essa tal de saúde mental, que está Isso. todo mundo falando o tempo todo. Depois, eles levantaram perguntas, dúvidas, hipóteses, Chicas. para ter a oportunidade de conversar com o especialista e aprofundar mais ainda o conhecimento. E agora estão na Né? prática, né? E agora eles estão com as mãos literalmente na massa. Fizeram algumas experiências de mãos na massa, que aliás eu já quero te pedir para fazer da bexiga daqui a Vamos pouquinho. fazer. E agora eles estão interagindo e realizando ações na hora da entrada, na hora do intervalo, na hora da saída, para tentar sim resolver alguns conflitos. Isso. Então, trabalhamos o conteúdo? Sim, eles estão produzindo textos a todo momento, estão trabalhando a língua portuguesa, até ciências, de repente, né, pela questão do tema, mas estão desenvolvendo muitas habilidades e Sim. muitas competências, mas nós precisamos deixar eles avançarem Sim. nesse processo, né? Exato, é. E esse ponto aí não é só, né, a questão na escola que tem que ter uma ação desse tipo. Na família também é importante ser conversado sobre saúde mental, não ter, que não seja um tabu, né? tabu. Porque hoje em É um dia estigma. é um estigma, estigma. né? Pô, vai no psicólogo, já olham torto assim, e todo mundo precisa. Eu já quero pedir o seu cartão. Depois eu te dou. Então, assim, é algo que tem que ser mais falado mesmo. Com leveza, né? Com leveza. E é uma e- conversa, não uma é? Para quem conversa, está em né? casa e nunca fez uma terapia. É perigoso fazer terapia? Não, É perigoso se um, conhecer tão a fundo assim? é um ato de amor próprio, né? É, né? Então, eu acho que é necessário hoje Todos em nós dia. poderíamos ter essa E com oportunidade, relação à né? tecnologia, que foi o que a Evelyn trouxe, né? O celular hoje é algo bem E quando a gente tem esse complicado. autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente por si só não conseguimos nos conhecer, né? Aí entra eles também, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue nos respeitar e respeitar quem está do nosso lado, né? Respeitar o próximo. E né? até ter mais empatia com o outro, Exato. né? Então, assim, voltando um pouquinho, quando a gente estava falando das crianças, deles darem sinais, né? Você falou de mudança de comportamento, isso é bem real, né? O que o Patrick falou, isso é muito, porque a gente vê isso dentro da escola, né? Essa mudança de comportamento drástico. A questão de blusa de frio quando tá calor, né? Isso também é algo que, né, chama a nossa atenção. E o professor, Sim. né? Acho que a família também, claro, né? Mas o professor, ele tem que estar atento ali, né? Naquela criança que era ativa, não é mais. Aquela criança que nunca usava blusa de frio
frio agora usa, né? Então tá aquele É. calor escaldante. Ela Sim. sai da sala, tudo bem que as salas têm ar-condicionado, hoje tem essa desculpa. São dicas até para os pais de adolescentes, né? Que nós na escola nós Mas já já- temos esse preparo, esse repertório, E nós no- sabemos o porquê isso Isso. acontece. Infelizmente já aconteceram alguns casos, assim como acontece em todas as escolas do Sim. Brasil e do mundo, né? É. Mas assim, essa é uma dica importante para os pais. Se o seu filho está com uma blusa de frio, naquele calorão, o que está acontecendo? Será que ele quer esconder alguma coisa no corpo dele? Será que ele não está à vontade com o corpo dele? Será que não é um pedido de socorro? Ele precisa de ajuda? Então vamos olhar, né? Acredite, não é uma questão de moda usar a blusa de frio no verão. E tá, por exemplo, tá irritadiço, né? Então, assim, você vai conversar com ele, tira a blusa, né, nesses casos, ou outra coisa. Tá irritado para falar com você, né? Tá constantemente irritado. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente não pode, uma vez só ele apresentou esse comportamento, duas, três, não, é uma constância nesse tipo de mudança de Sim. comportamento. Então a gente tem que observar. Nossa, já faz umas 2 semanas, uma semana inteira que eu tô percebendo isso. Então nós como professores daqui, o que nós fazemos, né? Conversamos com a coordenação, chamamos os pais para conversar, para que a gente consiga se alinhar, porque isso é extremamente fundamental, né? Então a gente faz todo esse trabalho dentro da escola, né? E aí, né, os pais também nos ajudam bastante, né? E precisam ter esse Sim. olhar, porque é normal, ele é assim mesmo, mas ele tá trancado no quarto, vai faz 5 horas ali dentro, não conversa com ninguém. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Então essa constância a gente tem que observar também, Sim. tá? Bom, enfim, a gente fez várias coisas e a gente falou do pensamento, né? Acho que já podemos falar da experiência, É, então, né, a Liz? Liz vai falar um pouquinho, Sim. né? Chegou Depois esse ela vai me momento. ajudar a fazer o... Quer falar um pouquinho dessa atividade, Liz? Sim. Como é que foi que a gente fez? Fala pra Então, todo foi mundo. assim. A Pro disse que a bexiga cheia são os pensamentos positivos. Já a bexiga vazia são os pensamentos ruins. Que aí a Pro colocou na bexiga vazia o fósforo, né? Aí ela explodiu, porque como são pensamentos ruins, você explode. Já quando são pensamentos bons, você se acalma, você fica mais tranquilo. Você consegue resolver problemas, Isso. conversar com um Sim. amiguinho de uma forma tranquila, né? Então, eles foram trazendo, né, várias situações ali, né, do dia a dia, né, sobre o pensamento vazio, né, e o pensamento cheio, né? E aí, depois a gente sistematizou isso, mas foi muito bom, foi muito enriquecedor, né? E eles você gostou, Liz? Gostou? Eu amei, Pro. E a Foi gente muito legal a gente essa aprendeu experiência. que tomar alguma atitude, né, quando a gente tá nervoso, porque ficar nervoso, ficar bravo, normal. ficar irritado de vez em quando, isso faz parte do ser humano, né? Sim. Não concordar com algumas coisas que o meu amigo faz, ou com algumas coisas que nós temos que fazer, né? É normal, faz parte, nós somos seres humanos, né? O que a gente precisa fazer é assim, poxa, né? Podemos resolver conversando, Como que eu vou fazer né? para me acalmar? Conto até Sim. 10, né? Eu tinha um aluninho também, que ele ficava nervoso, às vezes se alterava. Ele mesmo já sabia o time dele. Posso ir no banheiro para beber água? Ele mesmo já sabia. Eu falei, vai, pode ir. Depois ele voltava. Era outra criança, né? Então, eu acho que essa dinâmica ajuda bastante. Legal. Vamos fazer um pouquinho, Liz? Você me mostra pra ajuda? nós. Te ajuda. Você me ajuda? Então, vamos lá. Essa aqui é a bexiga vazia. Você quer que ela vai aí do seu ladinho? Você tem medo de segurar a bexiga? Foi você que tem. Que ela vai estourar. Quer segurar? Nossa, que ela me corajosa, ajuda. hein, Liz? Só espera um pouquinho, só pra gente posicionar a câmera certinho, Se você quiser, eu vou até ela. Faz assim, ó, Liz, vai lá do lado da Pro Evelyn. Vem cá, Vai lá do Liz. ladinho. E aí vocês vão fazer olhando Olha, pra aquela vem cá, ali, ó. aqui do meu Pra lado. aquela ali, Vem tá mais bom? atrás. Isso. Ó, tá vendo aquela câmera ali? A gente vai olhar pra ela. Isso. Tá bom? E vamos fazer aí a dinâmica. Olha. Tá, então essa cheia, falar novamente. Essa é a Tem pensamentos o quê? Ruins. Negativos, isso. negativos. Sim, Ajuda, negativos. vai. O que Isso mais aí. que tem aqui nessa bexiga? Tem vários Quero brigar. pensamentos ruins. Tem algumas frases ruins, tipo, vou xingar, vou brigar. Eles trouxeram frases. Você é chato. Você não é meu amigo. Isso. Né? Eu não vou brincar mais com você. Né? Pensamento vazio. Bexiga vazia, tá. pensamento vazio. E aí, Pensamentos ruins, negativos, né? Eu Ruins, não né? sou competente, eu sou burro, essas coisas E que às aí, vezes. olha o que acontece com o
Pensamento vazio. Estourou! E a Liz não se assustou. Eu me assustei. Estou tremendo. O meu corpo está preparado para fugir deste animal. Deste animal. E é o que acontece, explode, né? Quando tem a emoção, a raiva, né? Essas emoções não são, a gente não sabe lidar com elas, aí acontece briga, xingamento, né? Isso. Agressões, né? E, Um desequilíbrio emocional. emocional. Que daí envolve outras pessoas, né? Sim. Certo. Agora a gente vai ver como que funciona bem lá no alto, Liz. O que é isso aqui, Liz? Os Tadinha. pensamentos positivos. Positivos. Mente cheia de coisas boas. Como né? vou pedir desculpas, Vou chamar o meu colega. Abaixa só um pouquinho para você falar, Liz. Abaixa um Aí. pouquinho, depois você levanta de novo para aparecer seu rostinho. Isso. Isso. Aparecendo. Fala, o que pode ter dentro dessa bexiga? Quer que eu segure? É, Posso dentro falar? dessa bexiga pode ter pensamentos positivos, como vou me desculpar, vou convidar meu amigo para brincar de alguma coisa, essas coisas. Isso aí. Muito bem. Tá. Legal, Isso. gostei desse. Vou convidar o meu amigo para brincar de alguma coisa. É. Então, de repente, eu vi o meu amigo no Isolado. lanche sozinho. Ele Isso. sempre brinca com alguém, naquele dia ele tá sozinho, ele não tá nem olhando para o lado. Então, de repente, eu posso ir até ele e falar, amigo, vamos brincar de alguma brincar? coisa? Por que Né? você está aí sozinho hoje? Isso aí, inclusão. Aí entra o pensamento cheio, olha lá, ó. É. Aqui tá vendo um arzinho aqui, né? Mas tá vendo? Ela não estoura. Não estoura. O pensamento vazio estourou em 5 segundos. Foi rapidinho. Né? Não deu Não tempo estoura. nem Fica de eu me pretinha preparar embaixo, ó. direito. Fica um pouquinho preta. Sim, Embaixo, nossa, ficou bem preta, né, Liz? Ó, mas não estoura. É isso, eu acho que foi uma das... Obrigada, meu amor. de nada. Foi uma das É dinâmicas. algo muito lúdico, Sim. mas que dá para ajudar uma criança a visualizar essa questão das emoções, né? Parece uma brincadeira apenas, mas na verdade é uma experiência lúdica para que eles consigam visualizar essa questão, né? Sim, sim, muito Eu importante. queria sair do papel, né? Porque a gente tava falando, né? Eu queria alguma coisa que fosse palpável para eles, né? Então, Bem né, legal. eu quero que eles vejam, né, a situação, né, em si, né? Então foi bem gostoso, bem legal. Sim, tem uma outra demonstração também que um psicólogo mostrou uma vez, um professor, na verdade, de universidade, né, que você enche uma caneca, por exemplo, essa aqui. E se você segurar ela por 1 minuto, tudo bem, né? Se você segurar por 10 minutos, começa a cansar. Se você segurar por 1 hora, seu braço já está estressado. Então, o que ele quis dizer? Tudo que a gente segura, que a gente interioriza, não dá um significado, um andamento para aquilo, vai refletir no nosso próprio corpo e nos nossos comportamentos, né? Então, essa brincadeira também da xícara é muito legal. Se quiser fazer lá, faz o experimento com eles, né? Eles vão Legal. brigar comigo, tá cansando meu braço. Mas eu acho Cansa que o braço. são atitudes, né, que geram significado, são atividades que geram realmente Reflexões, reflexões. E assim, o mais bacana de tudo isso, para mim, o mais gratificante é que a gente está vendo o resultado diariamente Então, de dentro da parabéns. escola, né? Então, eu lembro, assim, de anos anteriores, a gente não conseguia comer, né, no lanche, porque a gente passa o lanche, a gente come junto com eles, né? A gente fica ali junto com eles. A gente era na entrada, era na saída, era resolvendo conflitos e atritos entre eles, né? Quarto, quando eu falo, não falo só dos pequenos, eu falo, Sim. né? Quarto e quinto ano, que são os maiores da etapa do Fundamental 1, né? São os mais mocinhos ali. Então, a gente percebe, né, de 1 ano pra cá, Sim. essa diferença. E é um processo, né, Evelyn? processo. Porque nós E já é temos diário. um trabalho com a questão emocional aí de muitos anos no colégio. Para eles estarem nesse ponto tão maduros e compreendendo com tanta profundidade esse projeto, é porque teve um processo aí nos outros anos que permitiu que isso acontecesse tão rapidamente agora, né? Porque é muito rápido. Um semestre é muito rápido para esse resultado. Então, é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo, que nós, assim, como eu te disse naquela hora, nós somos muito pioneiros aí em trabalhar essas questões. Se você fizer um levantamento dos temas que mais apareceram nos últimos congressos relacionados à educação,
com certeza socioemocional está aí entre os primeiros Sim, nos últimos anos. sim. E nós já temos essa questão sendo desenvolvida há bastante tempo. Eu não sei exatamente há quanto tempo, mas há muitos anos, né? Muitos anos. E é uma preocupação efetiva, né? Porque, Sim. né, é algo que tá aí, né? A gente vê Sim. dados aí da OMS, a Secretaria de Educação, da Secretaria da Saúde, estudos, né? Eu ouço muito podcast, às vezes no carro dirigindo, né? Nos momentos que a gente tem, a gente vai ouvindo. Então, é uma preocupação, né, dos nossos crianças e adolescentes. Então, a gente precisa colocar e inserir isso na prática, né? E eles cobram já. Então, assim, a gente faz alguns dias de meditação, os dias que a gente não consegue fazer, né? De semana de prova, de semana de desafio, de trabalho, né, Liz? Sim. Tá faltando. Então, eles já começam a cobrar a gente, porque eles sabem que isso faz bem, Faz bem. faz toda a diferença, E vai né? mudar até o desempenho deles, né? Sim. Olha, a melhora cognitiva, porque a gente está falando de comportamento, né? Emoção, comportamento. Mas isso está diretamente relacionado ao aprendizado. A saúde Sim. mental diretamente relacionada. Sim, Então, nós sabemos, né, que criança triste não aprende, adolescente triste não aprende, e nenhum adulto triste consegue aprender, né? Com medo, triste, ansioso, isso dificulta as sinapses que acontecem, né? Na nossa mente. A gente precisa ter um ambiente tranquilo para o aprendizado conseguir avançar. E sabemos que o aprendizado é o nosso foco, mas a saúde mental, eu diria que está ali, né? Equiparado. Paralelamente com o mesmo nível de importância. Porque o que adianta um ser humano ótimo em língua portuguesa, matemática, ciência, geografia e totalmente desequilibrado Exato. emocionalmente? Né? Nada. Não, é difícil mesmo, tem razão. Patrick, É? muito obrigada pela sua Imagina. participação, foi incrível, você contribuiu Obrigado. muito, conseguimos aprofundar muito o tema, né? Parabéns pelo projeto, maravilhoso. Não querendo ser ansiosa, mas não quero ter excesso de futuro, mas já adianto para todos vocês que teremos muitos projetos relacionados a isso. Inclusive, temos um projeto aí maravilhoso para o segundo semestre relacionado aos pais, né? Sim. Porque os pais, assim como os nossos estudantes, precisam desenvolver todas essas competências e essas habilidades, e nós estamos olhando para esse todo. Né? Então, pensando no melhor para o nosso estudante, nós temos um projeto muito grande que vai acontecer no segundo semestre em relação aos pais. Ótimo. Teremos novidades. Bacana. Certo? Muito bom. Muito obrigada, princesa. Você foi assim Obrigada. incrível. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Você quer dar alguma dica para os seus amigos do terceiro ano que ainda não tiveram oportunidade deste projeto específico, ou para os seus amigos do quinto ou do quarto? Agora somos todos ouvidos para o que você tem a dizer. Eu não sei. Não sabe? Tem alguma diquinha assim? Não? O que o papai fala lá em casa? Leitura. Né? Sim. Leitura. O que mais? Mas você aprendeu muito com tudo isso, não aprendeu? Muito. Você gostou de participar desse processo? Gostei. Sim. É tudo isso mesmo que a Pro Evelyn ficou falando aqui? Foi tudo isso mesmo? Sim. Foi incrível? Foi muito legal. Que bom! Então tá bom, muito obrigada. Obrigado. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no Sucesso. futuro.